1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia. A referência aqui na frente é para quem não trouxe a palavra ou não pôde trazer a sua Bíblia, mas você deve trazer sempre a sua Bíblia e marcar, fazer anotações, porque a palavra de Deus te abençoa. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6, juntos. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, podemos ler juntos esse versículo? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. 15 juntos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 16 juntos. Porque escrito está. Mais uma vez, sede santos, porque, pula para o capítulo 2, versículo 9 em diante. Pedro olhando para a quem ele estava escrevendo para crentes que moravam no Ponto, na região da Galácia, na região da Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele então escreve dizendo para eles, e é para nós hoje, versículo 9, capítulo 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita juntos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não era nem povo, agora é povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos. Pedro aumenta o tom. Enquanto estava falando no capítulo 1, ele estava esclarecendo sobre a maravilhosa salvação. Agora, no capítulo 2, ele está posicionando os crentes em Cristo, dizendo: olha, vocês são raça eleita, vocês são povo santo de Deus, vocês são sacerdócio, vocês são propriedade exclusiva de Deus. A partir do 11, ele traz então a exortação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 12, juntos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, andantes. Exorto-vos, 2:11, como peregrinos, e novamente, irmãos, Pedro repete a palavra forasteiro. Peregrinos e forasteiros. Essa semana, nas células, nós vamos estudar a vida de peregrino. E eu queria, hoje, nesse momento, compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração desde janeiro. Janeiro eu fui convidado para pregar no acampamento dos nossos jovens e adolescentes e o tema era peregrino. E orando a Deus, Deus deu uma palavra para os jovens. E hoje Deus deu uma palavra para todos nós, igreja. Como que é a vida de um peregrino? Como que Deus olha para nós nessa expectativa de que somos, de fato, forasteiros neste mundo, peregrinos neste mundo. Somos alguém que está de passagem. Pedro já vivia o tempo da perseguição, e ele escreve a esses crentes que estavam sofrendo perseguição, esses crentes que eram de fato cheios de Deus, cheios de Jesus, mas eles estavam enfrentando muitas lutas por causa do nome de Jesus. Irmãos, hoje nós precisamos entender essa posição que Deus nos coloca para estarmos mais cientes de quem nós somos neste mundo e para onde nós estamos indo. Esse tema, ele não é tão pregado. Muitos pastores não pregam muito sobre esse tema. E muitos crentes, por sua vez, nem sentem-se confortáveis ao ouvir que ele não é desse mundo, que ele está de passagem, que ele é um peregrino, que não é para ele ficar neste mundo fazendo investimento total da sua vida, mas é um tema bíblico e é um tema onde nós olhamos para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus começou o seu ministério de peregrinação, andando de um lado para o outro, sendo perseguido. E certa vez ele disse assim: olha, o Filho do Homem, ele não tem nem um lugar onde reclinar a sua cabeça. Mas ele tinha uma missão neste mundo. A missão dele era salvar-nos para estarmos com ele na eternidade.
Pedro foi discípulo de Cristo e viu Jesus vivendo assim, simplicidade, viu Jesus não preocupado com as coisas deste mundo. Ser peregrino não é, então, esse modelo dominante nas nossas vidas como cristãos. E a nossa vida cristã, nós todos que estamos aqui hoje, corremos o risco de estarmos voltados somente para o aqui e o agora. Ou seja, nós estamos aqui agora pensando o seguinte: o que eu vou fazer com o meu casamento? Como que eu vou aprender aqui na igreja para criar os meus filhos? O que o pastor vai pregar vai me ajudar a ter sucesso na minha carreira? Vai me ajudar a mensagem a superar problemas pessoais? Eu vou me sentir feliz e realizado com a palavra? E aí, irmãos, o céu, então, é oferecido apenas como um brinde de final de jornada. Ou seja, nós estamos totalmente olhando as coisas aqui e agora, mas nós não estamos preocupados com a nossa vida eterna. Então, a gente está caminhando, né? Eu preciso construir, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso criar meus filhos, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso investir no meu casamento, no meu relacionamento, eu preciso. Mas um dia, quando o Senhor quiser, Ele vai me levar e eu vou passar a eternidade com Ele. Então, olha bem como que é a nossa mentalidade. É como se vivêssemos neste mundo, olhando para todas as coisas deste mundo e o céu. Só, irmãos, que não é assim que deve funcionar. Não há nada de errado nós gostarmos e nós investirmos nisso, mas nós devemos investir nisto, mas investir naquilo. O nisto é tudo isso. O aquilo é o mais importante. É a nossa eternidade com Deus. Eu estava estudando na época da Páscoa, 1 Coríntios capítulo 15. Jesus fora visto por mais de 500 pessoas após a sua ressurreição. E o apóstolo Paulo estava tratando de confrontar quem não acreditava na ressurreição e mostrando o seguinte: não, de fato Jesus ressuscitou. Foi visto pelos 12, depois foi visto pelos 120, depois foi visto por mais de 500. E o apóstolo chega a dizer assim: e por mim foi visto como um discípulo nascido fora do tempo. Mas ele continua. E o versículo 19, 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança se basear apenas nas coisas deste mundo, ou se limita apenas a esta vida, a este mundo, olha o que diz a palavra, leiam comigo. Então nós vamos ler juntos o versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos família, coisa boa, filhos, coisa boa, estudos, coisa boa, relacionamentos, coisa boa, ter um carro, coisa boa, comprar algo, coisa boa. Mas, se for só isso, e coisas lícitas, se for só essas coisas lícitas, nós seremos os mais infelizes dos homens. Irmãos, quando eu cheguei nesse versículo, eu tive um choque. Porque Deus dá para nós, irmãos, como crentes aqui, vida boa. Todo mundo aqui tem casa,
todo mundo tem família, todo mundo hoje teve mais ou menos 4 refeições e estão esperando o culto acabar para ter a 5ª refeição. Isso, tem gente olhando aí a hora da pizza. Glória a Deus. Tudo bom. Agora, irmãos, nós temos que pensar como está a nossa vida diante das coisas boas, diante de tudo que nós estamos vivendo e diante do mais importante. E aí eu queria que você pensasse que Pedro está escrevendo para nós no dia de hoje. Peregrinos. Um autor escreveu no ano de 1688 um livro chamado O Peregrino. Esse livro é o segundo mais vendido. O primeiro é a Bíblia e o segundo é o Peregrino. Segundo estatísticas, mais ou menos 900 milhões de exemplares deste livro já foi vendido. Em épocas mais para trás, mas ele continua ainda sendo editado. O primeiro livro é a Bíblia. Segundo os pesquisadores, já foram impressas entre 5 ou 7 bilhões de Bíblia. Este livro Peregrino, ele conta da viagem de cristão para o céu, ou para um local em que ele iria ter uma experiência com Deus. Este livro mostra esse cristão, ele numa jornada. Primeiro, ele deixa a sua família e casa, e ele é guiado por um livro. Qual livro? É a Bíblia. E ele, guiado pela Bíblia, ele parte para encontrar libertação. Bom, durante a sua caminhada, ele carrega uma mochila enorme, pesada. É o fardo. O fardo nas costas de cristão representa a culpa do pecado que é removido somente quando ele chega na cruz. Estou dando spoiler do livro, mas é para você ler depois. Bom, durante a caminhada de cristão narrado no livro, ele tem obstáculos e ele tem aliados. No caminho, ele enfrenta personagens como Apolion, que é o próprio demônio querendo impedir de andar na jornada, de andar no caminho. E ele encontra também o gigante desespero. Era um mal interior atrapalhando ele de caminhar. Na caminhada também ele passa pela feira das vaidades. Mas durante a sua jornada, ele também recebe ajuda de fiel e esperançoso. Bom, esse livro de 1678, errei por 10 anos, escrito por Bunyan, enquanto estava preso, ele é uma metáfora da vida cristã, destacando perseverança, fé e a luta contra o pecado. A narrativa é um sermão para nós entendermos a nossa jornada neste mundo. De forma, irmãos, que quando nós olhamos para o que Bunyan escreveu, nós entendemos que, como cidadãos celestiais, vivendo neste mundo, Deus nos fez viver nessa terra e nos deu a graça de passar por aqui por um breve tempo. Mas nesse breve tempo, nós não devemos ser distraído por nada. O final do livro, o cristão, ele encontra graça, perdão e libertação. Bom, hoje, eu e você, nós precisamos de olhar para essa epístola de Pedro
e entender o que ele estava chamando os seus fiéis para serem e para viverem. Ele diz: olha, vocês foram eleitos, vocês passaram pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, vocês então são crentes, mas vocês estão agora sendo perseguidos e estão vivendo como forasteiros. E ele repete então, quando ele diz assim: eu exorto vocês como peregrinos e forasteiros que sois. Qual que é a exortação para nós? É para nós vivermos, irmãos, essa mentalidade de alguém que não é desta terra. Então eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e dissesse assim: eu não sou dessa terra. Isso aí é para você inculcar. Você não é deste mundo. Primeiro ele diz assim: amados. Irmãos, tem um povo que é amado de Deus. Crente é amado de Deus. Crente é odiado por este mundo. Todos que são crentes, apaixonados por Jesus, o mundo não suporta, porque é luz em meio às trevas. Todos que querem viver fielmente o evangelho, vai ter gente que não gosta dele. Às vezes gente dentro de casa, às vezes gente dentro da família. Não tem explicação, não gosta porque é crente. Agora Pedro está dizendo: olha, vocês são amados de Deus, e eu escrevo a vocês como amados. Agora, irmãos, essa palavra é para nós entendermos nossa exclusividade de Deus neste mundo. Ou seja, você está neste mundo, mas você não vive como os demais. Você vive como alguém amado por Deus, como alguém que Deus deu o seu Filho para te salvar. E quando você deixar esta terra, já tem o céu preparado para você. Então, essa primeira palavra de Pedro, irmãos, é para nós termos uma consciência, alguma coisa muito para nos convencer na nossa alma, na nossa cabeça, quem nós somos. Então, às vezes os pais enfrentam assim, um problema com os filhos. Pai, todo mundo está fazendo isso. Aí o pai fala assim: você não é todo mundo. Pai, todo mundo está indo naquele lugar. Você não vai porque você não é todo mundo. Irmãos, com Deus é assim. Nós somos esse povo diferente. E nós temos que assumir isso, começando na nossa mente. Nós temos que assumir isso na nossa vida cristã. Temos que assumir isso para podermos ensinar aos outros. Meu filho, você não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem emprestado. E como filhos de Deus, nós somos amados de Deus. Nós somos salvos por Deus. Irmãos, na semana passada nós vimos isso tão maravilhosamente bem. Nós temos a salvação pela graça. E nós vimos em Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, irmão, nosso destaque é: somos salvos pela graça. Amém? Você só é salvo pela graça. Nunca mereceu, mas a graça de Deus te atingiu. Então, consciência de que você é amado. Segunda consciência, que você deve viver uma vida aqui como alguém que de fato é passageiro. Isso aqui, irmãos, é muito difícil a gente entender. Sabe por quê? Nós ficamos sempre achando que vamos viver mais de 100 anos nesse mundo.
Nós sempre achamos, vamos viver muito nesse mundo. Mas olha o que diz o Salmo 90. Pode abrir sua Bíblia, Salmo 90. Salmo 90. Diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, olha, quem é de eternidade a eternidade se chama Deus. Agora, olha o versículo 3. Como nos humilha. Tu reduzes o homem ao pó. O que nós somos? O que nós somos? Tu reduzes o homem ao pó e diz assim: tornai filhos dos homens. Você é pó e ao pó você vai voltar daqui um tempinho. Versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tudo passando rapidinho demais. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. Olha como são os nossos anos. Versículo 5 ainda. São como um sono. Como a relva que floresce de madrugada. Relva é mato. Mato mesmo. Ela floresce de madrugada. Ainda de madrugada, o que acontece com ela? Versículo 6. Viceja e mais à tarde, versículo 7. Pois somos o quê? Consumidos pela tua ira e pelo teu furor, nós somos, irmãos, de madrugada nasce, durante o dia viceja e floresce, à tarde murcha e seca, e passou tudo, acabou a nossa história. Então, olha, você tem que olhar para a sua vida todos os dias e dizer assim: como peregrino que eu sou, Vanderlei, seu tempo já está quase no final. Está tudo sendo passageiro. Daqui um tempinho, Vanderlei, você vai encontrar com o Senhor. Você tem que falar assim para você, porque tudo está passando. Algumas pessoas idosas olham para o passado e dizem assim: mas foi outro dia que esse menino nasceu. Agora esse menino já é casado e agora já me deu esses netos. O idoso fala assim: passou depressa demais. E tudo é assim, irmãos. Então, olha bem, você tem que enxergar a sua vida assim. Nós temos que enxergar como peregrinos e forasteiros que somos, que tudo é passageiro. Consciência disso. Terceiro, mentalidade também de desapego. Irmãos, o viajante, ele vive de um lado para o outro. O forasteiro também, o peregrino, ele vive carregando uma certa quantidade de coisa. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Enquanto eu estava pensando nessa palavra aqui, eu fui contar as vezes que eu já mudei. Pastor muda bastante. E desde que eu cheguei em Ipatinga até hoje, foram 14 mudanças. Misericórdia. Mas também, talvez, se você for contar, vai dar mais ou menos isso, hein? Olha lá. Olha bem, irmãos. Você já imaginou se eu tivesse caminhões e caminhões e caminhões de coisas? O viajante, ele não vive de acordo com os padrões deste mundo acumulativo. Eu já assisti alguns episódios do programa Acumuladores. Gente que cata coisa no lixo, gente que não vê problema nenhum em entulhar cada cômodo da casa, cada canto do terreiro, com coisas, mais coisas, mais coisas e mais coisas. E aí a vida vira um entulho, a casa é um entulho,
e tudo acumulado. Irmãos, o peregrino e o forasteiro, como nós somos, não pode ser assim. Você não pode ficar pensando assim, eu tenho que ter império, eu tenho que ter demais, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter muito terreno, eu tenho que ter muitos carros, eu tenho que ter. Irmãos, para que isso? Eu não sei, irmãos, o que aconteceu com o logaritmo do meu Instagram, mas esses dias apareceu lá, oferecendo uma mansão lá do Cidade Nobre. Pechincha, 9 milhões de reais. Irmãos, eu fiz questão de gastar mais ou menos uns 5 minutos vendo a casa. E eu fiquei pensando, quem construiu deve ter gastado mais ou menos próximo disso. Enjoou pelo pensamento e agora está vendendo. E aí aqueles vários comentários de quem não queria comprar e de quem não podia comprar. Irmãos, nós precisamos, como forasteiros e peregrinos, estarmos contentes com o que nós já temos. Paulo, ele diz assim, eu já tive problema com escassez, eu já tive também abundância, mas eu aprendi a viver contente em todas e quaisquer situações. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse anterior nós não gravamos, mas o tudo posso naquele que me fortalece, nós gravamos porque a gente quer tudo. Mas Paulo estava dizendo num contexto, tudo eu posso naquele que me fortalece, é porque eu posso viver sem nada. É porque eu posso viver com tudo e me sentir como sem nada. Assim, irmãos, deve ser o peregrino e o forasteiro que vai encontrar com o Senhor. Então, olha bem, eu e você precisamos de ter essa consciência de peregrino, essa mentalidade de peregrino, que tudo neste mundo é passageiro, tudo. Os filhos que você tem são filhos passageiros, sabia disso? Daqui a um tempo eles estão tudo com as suas vidas formadas e você está em casa, só você aí a dona. Os filhos, irmãos, os problemas são passageiros. Se eu pedir para levantar a mão aqui quem tem problema, toda a igreja e mais uma igreja que está lá fora ia levantar as mãos. Todo mundo tem problema, mas os problemas são passageiros. Toda enfermidade é passageira. Toda tribulação é passageira. Então você tem que desapegar e crer. Eu sou peregrino, eu estou passando rápido neste mundo e eu vou encontrar com meu papai do céu daqui a pouco. Mentalidade de desapego. Por que você tem tantos vestidos dentro do seu guarda-roupa? Por que você tem tantas camisas no seu guarda-roupa? Por que você tem tantas coisas dentro de casa que você nunca vai usar? Coisas que você nunca vai usar, está lá. E pode ser que tenha alguém precisando. Segundo lugar, além dessa mentalidade de amado, de que tudo é passageiro e que você precisa desapegar, o peregrino, ele vive uma guerra nesse mundo. E é interessante, irmãos, quando Pedro diz no versículo 11, amado, exorto-os como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem o quê? Vocês falaram fraco. Eu vos exorto, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de quê? Das paixões carnais que fazem. As paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Irmãos, é guerra contra a nossa alma. Não é uma batalha apenas. É uma guerra.
E esta guerra já começou quando você entregou sua vida a Jesus e ela continua. Sabe por quê? O pecado está sempre diante de nós. E ele diz assim: crentes forasteiros, crentes que vão para o céu, crentes perseguidos, vocês devem abster das paixões e das concupiscências que guerreiam contra a alma de vocês. Constantemente, irmãos, nós vivemos a luta. E essa luta são desejos contra a nossa alma. Esses desejos, eles são ligados a uma luta na nossa mente com pecados e vícios que todos os dias batem a nossa porta. Pecados que nós não queremos, mas eles estão aí. Pecados com relação à mentira, pecados com relação à vaidade, pecados com relação à omissão, pecados com relação a vícios, pecados com relação à vaidade excessiva, desejos carnais que entram na nossa carne e fazem uma luta. E esses desejos, eles estão diante de nós todos os dias. E Pedro, então, ele coloca, cuidado, como peregrinos e forasteiros que vocês são, vocês devem tomar cuidado com essas paixões. A vaidade é paixão. Tome cuidado, porque isso vai levar vocês para longe de mim. E olha bem, irmãos, a palavra de Deus nos chama para estarmos próximos do Senhor, porque a vinda dele está próxima, nós vamos encontrar com ele em breve. Mas o mundo e a fascinação do mundo vem para dizer para nós o seguinte: aproveita a sua vida, aproveita o seu tempo, você é jovem, você é bonito, você é bonita, e você tem que viver nesse mundo mesmo, e tal, e etc. É assim que acontece. O peregrino, no livro de Buia, ele lutava contra Apolion. Apolion era a figura do inimigo que vinha para seduzi-lo. E a ideia era, peregrino, você está indo em direção ao céu, mas eu vou colocar algumas coisas para te seduzir. E Apolion, nesse livro, é a figura do inimigo. Também no livro tem o gigante desespero. O gigante desespero era: tudo que você tem nessa vida não vai te fazer feliz. Então você vai viver sempre desesperado. Olha como que é, irmãos. Ele querendo viver Cristo, o peregrino, mas o inimigo chega e também o desespero chega numa luta por dentro. Essa luta por dentro, irmãos, é aquilo que às vezes está tudo bem, nós lemos a Bíblia, nós vamos à igreja, nós somos crentes, tomamos a ceia, mas tem um vazio ainda. Sabe o que é isso? É o desespero que ainda nós não desvencilhamos dele. O livro trata disso. No livro também, o peregrino enfrenta a feira da vaidade. Na feira da vaidade, o peregrino é seduzido pelas vaidades deste mundo. Ou seja, não, olha, não é tão pecado isso, não. Olha, você fazer isso, está tranquilo, então vai nessa. Afinal, você precisa ser feliz. Irmãos, a palavra de Deus, ela
nos mostra que existe uma guerra a ser travada. E essa guerra, ela é contra nós mesmos, os nossos desejos, o pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus capítulo 12, ele diz assim: tendo visto toda nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Há embaraços no caminho, há vaidade no caminho, há uma luta, há uma guerra. E o inimigo, ele está sempre presente dizendo: vai, peca, vai, faz isso, faz aquilo, vai, desobedece. E a palavra aqui, irmãos, nos ensina que nós devemos enfrentar essa luta contra nós mesmos, essa luta contra os nossos desejos carnais, essa luta que vem para nos distanciar de Deus. Quais são as paixões carnais que têm tirado você do foco? Quais são suas lutas que têm te tirado de você viver Jesus na sua vida? O peregrino, ele queria caminhar, mas o inimigo, as fantasias e tudo do mundo queria tirá-lo do caminho. Por isso, a palavra é desafiadora para mim e para você. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma. Essa luta, o inimigo deseja te tirar do caminho. O que você vai resolver diante de Deus? Você vai ser um peregrino que vai ceder ao pecado, que vai ceder às fantasias, ou você vai se erguer como alguém que não vai distrair com as coisas deste mundo e vai se firmar no Senhor? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Irmãos, toda a nossa luta neste mundo, ela vai passar. Toda a vaidade deste mundo vai passar. E eu queria que você estivesse olhando para Jesus como um cristão que vai viver a vontade de Deus na sua vida. Como alguém que vai viver de modo exemplar neste mundo. Como alguém que não vai ser escravo deste mundo. Como alguém que não vai viver em oposição à vontade de Deus. E vai virar os seus olhos sempre para o Senhor, porque Ele está do seu lado. Então, olha para Deus. Olha para a feira da vaidade. O que está te impedindo de seguir melhor a Jesus? Olhe para o pecado que tenazmente nos assedia. Você tem cedido. Irmãos, alguns personagens bíblicos, eles entraram nesta guerra, mas alguns deixaram-se levar. Davi ouviu a voz do inimigo, estava na sua caminhada como peregrino, mas ele ouviu a voz do inimigo e abriu seu coração para a derrota espiritual.
quando quis o adultério. Ninguém estava vendo, mas ele esqueceu que o Deus dos céus estava vendo. Irmãos, Deus vê cada atitude nossa. Deus lê cada pensamento nosso. Por isso, não viva em oposição a Deus, mas viva de conformidade com a vontade de Deus na sua vida. Amém? Cuidado com a feira da vaidade. Cuidado com o gigante do desespero. Cuidado com o inimigo. Ele é inimigo das nossas almas e o seu papel é nos tentar até nos tirar do caminho do Senhor. Deus nos chama nessa noite para vivermos, irmãos, neste mundo como peregrinos e forasteiros que nós somos, de uma forma diferenciada. Ele não deseja que você viva no pecado. Ele deseja que você esteja se preparando para encontrar-se com Ele na eternidade que Ele está preparando para mim e para você. Então, cuidado com a vaidade, cuidado com o mundanismo, cuidado com aquilo que te é oferecido para você sair da presença do Senhor. Cuidado com o excesso de vaidade. O peregrino estava com uma visão: eu preciso chegar até o céu. Enquanto nós estivermos peregrinando neste mundo, importa nós vivermos uma vida diferenciada. Importa nós vivermos uma vida que, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Deus nos chama nessa noite a analisar a nossa vida. Daqui a pouco, nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Daqui a pouco, nós vamos estar vivendo com Ele, gozando das delícias dos céus. Qual a sua resposta diante de tantas vaidades deste mundo, diante de tanto pecado, diante de tanto assédio? Qual é a sua resposta diante de tanta miséria deste mundo? O Pedro continua dizendo: amados, exorto, como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E o versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros como malfeitores, observando nas vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele nos chama a vivermos como peregrinos, alguém que está de passagem neste mundo, alguém que daqui um tempinho vai estar no encontro com Ele, alguém que deve enfrentar de cabeça erguida a guerra travada contra nós, o mundanismo, e vivermos neste mundo como santos, como alguém que vive de fato debaixo da graça de Deus. E por último, ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Deixa eu te falar um negócio. Todo mundo está lendo a sua vida. Todo mundo está observando você. E você tem duas opções: ser igual ao mundano. Ser igual ao mundano na forma de falar, na forma de pensar, na forma de vestir, na forma de negociar. Ser igual a todo mundo. Mas qual que é o desafio para o peregrino, para aquele que quer agradar a Deus?
manter exemplar o procedimento no meio dos não crentes. Ele está dizendo no meio dos gentios. Então a minha vida e a sua vida é ser exemplo mesmo. E as pessoas devem olhar para você e dizer o seguinte: eu quero ser seu imitador, porque eu sei que você imita Jesus. As pessoas devem olhar para o nosso procedimento honesto, nosso procedimento de boas obras, nosso procedimento de desapego, e dizer: eu quero imitar essa pessoa, porque essa pessoa vai para o céu e eu quero ir para o céu também. Irmãos, eu queria terminar com a reflexão de onde você está hoje com relação a essa palavra. Nós somos peregrinos, estamos de passagem, no máximo que a maioria que vai viver, no máximo mais 50 anos. Maioria. Cuidado com a feira da vaidade, cuidado com a feira de pecado, cuidado com tudo que tem tentado tirar você do caminho. O livro, O Peregrino, termina com ele contemplando a glória de Deus e o céu. Um dia, nós todos estaremos nos céus com o Senhor. Um dia nós todos estaremos na eternidade com o Senhor. Um dia nós todos vamos, como peregrinos, recebermos a coroa imarcessível. Nós vamos receber a glória de Deus lá na eternidade. Um dia todas as suas lutas neste mundo vão ter fim. Um dia você vai receber de presente uma frase de Deus: vinde bendito de meu Pai, entrai para as moradas eternas. Deus está de olho em você. Hoje, você deve viver a esperança de alguém que vai encontrar com Jesus em breve. Você deve viver com alegria, porque é alguém que pertence a outro mundo. Você deve viver aqui como alguém que já ressuscitou com Cristo e que um dia vai estar para sempre com Ele na eternidade. Como peregrinos e forasteiros que sois, eu vos exorto, foram as palavras de Pedro. Nessa noite, o que Deus deseja de você é você viver como esse forasteiro, como esse que pertence a Deus e vai viver a eternidade com Ele e vai passar da agora para frente, todos os dias, sendo contemplado com a graça dEle para viver neste mundo como exemplo de fé e de perseverança, porque é assim que Deus deseja na sua vida. Eu termino fazendo um apelo para você. O peregrino, ele enfrentou a feira da vaidade. Ele enfrentou as tentações do diabo. Ele enfrentou todos os obstáculos deste mundo para poder chegar no céu. Tem um mercado do Satanás querendo tirar os crentes do caminho. Tem um mercado satânico oferecendo sedução, oferecendo os prazeres deste mundo, oferecendo todo tipo de vaidade. Por isso ele diz: como peregrinos que sois, eu vos exorto. Sua casa não é a casa deste mundo. Seus interesses não devem ser os interesses deste mundo. Você deve viver neste mundo como alguém que não é deste mundo.
como alguém que tem uma cidadania celestial, porque você vai para o céu e você vai encontrar com o Senhor. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, lá não haverá mais confusão. Lá você vai viver eternamente com o Senhor. Abra o seu coração nessa noite. O Senhor Jesus, Ele tem algo glorioso para você. Um dia, você vai estar na eternidade com Ele. Um dia você vai estar vivendo as delícias dos céus. Um dia, toda a vaidade deste mundo vai passar. Um dia, o nosso inimigo, ele vai ser derrotado. Já foi derrotado. Mas um dia, toda a vitória vai ser declarada neste mundo. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Eu queria fazer um apelo nessa noite. O que está ainda te segurando neste mundo? O que está segurando você para estar tão apaixonado com as coisas deste século? O que da feira das vaidades que tem te atrapalhado tanto? O inimigo deseja que você tenha todo tipo de vaidade. E o inimigo conseguiu implantar em muitos a ideia de eternidade neste mundo. Mas nossa vida, ela é passageira. Duas coisas acontecem conosco. O Senhor pode preparar para nós o dia do arrebatamento com toda a igreja. Mas também Ele pode preparar o arrebatamento individual. Nós todos que estamos aqui estamos sujeitos à morte o dia inteiro. O apóstolo Paulo já disse isso. E nós não somos melhores do que os outros. Se milhares de pessoas foram ao encontro de Deus só hoje, por que você não foi? Estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, como afirmou o apóstolo Paulo. Então nós temos que viver neste mundo pensando que Deus vai voltar para levar a sua igreja. Mas nós temos que viver também lembrando que Ele pode levar individualmente cada um de nós na hora que Ele quiser. Na hora que Ele falar, vem, você vai. E o apelo é, se o Senhor Jesus falar com você, venha hoje, você vai poder ir? Ou você vai dizer, Senhor, não estou preparado. Senhor, olha a vaidade que eu vivi nela. Senhor, olha o mundanismo que eu vivi nele. Senhor, exorto a vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são. Abstenham deste mundo, abstenham da carnalidade, abstenham dos interesses. E o apelo é, para nós que já somos crentes, que ainda nos agarra neste mundo, ao ponto de nós odiarmos a volta de Jesus, odiarmos e irmos encontrar com Ele. Irmãos, devia ser algo de investimento nosso. Olha, se Jesus voltar hoje ainda, eu vou estar com Ele na eternidade. Você pode dizer um amém? Ficou fraco.
Se Jesus voltar hoje ainda, onde você vai estar? Na eternidade com Ele. Então tinha que ser isso, irmãos. E tudo aquilo que quer te prender neste mundo, qualquer vaidade, qualquer pecado, qualquer interesse, você abre a mão por causa de Jesus. Sabe por quê, irmão? Deus só não te levou ainda, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Então hoje é uma noite para você estar preparado para encontrar com Ele. Porque Ele pode levar a qualquer dia, qualquer hora. Nós temos um familiar que era pastor, querido, estava pregando no púlpito, em cidade de São Paulo. No púlpito, ele deu uma parada, e quando foram socorrer, já estava morto. Melhor lugar para morrer, irmãos, no púlpito e pregando o evangelho. Mas olha, e se Deus te chamar? Você é peregrino, você é forasteiro? Ou você acha que é alguma coisa tão importante, que Deus precisa tanto de você neste mundo, que Ele não vai te levar? Não, Deus, olha, eu tenho uma missão, eu tenho uma profissão, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer. Irmãos, a vida é passageira. Pedro diz, forasteiros. Ponto, Bitínia, Ásia, Capadócia, Timóteo, primavera. É passageiro esse mundo. Por que a feira da vaidade é tão implantada em nós, ao ponto de nós não querermos? É porque, irmãos, a Bíblia diz que o inimigo nosso inimigo, o inimigo deste século, tem fechado os olhos de muitos para pensar somente nas coisas deste mundo. Meu apelo para você hoje: Jesus está voltando para levar a sua igreja. Não ouvi nenhum amém. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Você tem que estar preparado. Jesus está voltando e pode nos levar individualmente. Lembra das 10 virgens? 5 preparadas para encontrar com o noivo. 5 relapsas, sem azeite, sem óleo, sem oração, sem jejum, vivendo a vida igual os mundanos vivem. 5, mas eram crentes, frequentavam a igreja, eram tidas como virgem, tudo muito bonito, certinho. Mas, irmãos, Deus não quer apenas isso. Deus não quer apenas que você viva aqui investindo nesse mundo. Ele quer que o seu maior investimento seja passar a eternidade com Ele. Amém? Então, nessa noite, o meu apelo, de novo, entregue a sua vida para Jesus. E se conscientize. Neste mundo, as pessoas vão me estranhar, porque eu sou forasteiro, sou estrangeiro, sou peregrino. Mas eu vou passar a eternidade com meu Senhor. Enquanto você está aqui, você é luz do mundo, você é sal da terra. Enquanto você está aqui, você faz o melhor. Você evangeliza, você testemunha, você prega. Enquanto está aqui, você investe lá na eternidade com o Senhor. Abra mão nessa noite do pecado que tenazmente te assedia. Corra com perseverança a carreira que está proposta para você, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos para você orar. Uma palavra, irmãos, quando o Senhor fala conosco mais de uma vez. Nossos jovens ouviram essa palavra no acampamento. Vocês já ouviram essa palavra aqui na nossa igreja. E hoje o Espírito Santo traz de novo essa palavra para você pensar no céu. Então, enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, volte os seus olhos para além do Rio Azul.